Temos uma pequena montanha situada bem no coração da nossa cidade. Ela foi transformada em um charmoso parque urbano onde os moradores se reúnem em volta de um pequeno lago no seu cume em dias escaldantes de verão. No inverno, os entusiastas do esqui podem se entregar ao seu esporte favorito sem suportar o trânsito incômodo necessário para escapar do caos da cidade. No entanto, não foi uma tarde quente de julho ou uma manhã ensolarada e fresca de janeiro que me encontrou, Christian Harvey, 29, sentado em um banco naquele dia. Eu não estava lá para saborear uma caminhada ou me perder em um bom livro. Em vez disso, me vi distraidamente olhando para a paisagem sombria e envolta em neblina de Montreal em uma tarde sombria de novembro, contemplando a conclusão inevitável do meu casamento. 4 meses antes, eu tinha acabado de retornar de uma exaustiva viagem de 2 semanas pela Europa, durante a qual consegui com sucesso a tão esperada assinatura de um dos principais clientes da nossa empresa em um contrato que daria emprego para metade da nossa força de trabalho por pouco mais de 18 meses. Na minha função como representante técnico de vendas para uma empresa de engenharia especializada, essa conquista foi significativa. Na noite anterior, tive uma conversa com meu chefe, o Sr. Roy. Dizer que ele ficou emocionado com a notícia seria um eufemismo. Ele antecipou ansiosamente nosso encontro na manhã da segunda-feira seguinte e me garantiu que um bônus generoso estava a caminho da minha conta bancária. Como era sexta-feira, ele sugeriu levar minha esposa ao nosso restaurante favorito, nos encorajando a nos deliciar com o menu e o vinho com a conta inteira paga por ele. Depois de desligar com meu chefe, liguei imediatamente para minha esposa de 5 anos, Cynthia, para compartilhar as notícias maravilhosas e pedi que ela providenciasse uma babá para cuidar de nossa filha de 2 anos e meio, Melody. Como ela não atendeu, deixei uma mensagem de voz tentando conter minha excitação, embora, sinceramente, eu estivesse à beira do riso. Parecia divertido para um cara, especialmente um engenheiro, ficar tão eufórico. Na manhã seguinte, eu mal podia esperar para embarcar no avião. Se eu pudesse ter acelerado a decolagem correndo, eu teria feito isso ansiosamente. A expectativa de me reunir com minha esposa e a perspectiva de uma noite perfeita eram avassaladoras. Eu sabia exatamente como queria que a noite se desenrolasse. Embora possa parecer comum, considerando a separação de 2 semanas e o fato de que a semana anterior foi a semana sagrada mensal de Cynthia, não seria exagero dizer que minha excitação poderia ter vindo com um aviso de pressão baixa. Ao entrar em casa no final da tarde, minha saudação a Cynthia foi: "Ei, querida, aqui vem um mensageiro de ótimas notícias, orgulhoso de si mesmo por um trabalho bem feito." Foi um esforço decente para um engenheiro, considerando nossa reputação de franqueza. No entanto, a resposta de Cynthia foi desanimada, pois ela me informou que estava na cozinha. Isso era incomum, dada sua natureza tipicamente energética e animada. A sala de estar estava escura e o silêncio na casa indicava que Melody já estava dormindo. Outra anomalia foi o horário tardio de seu cochilo, adicionando uma camada de peculiaridade à situação. Cynthia estava sentada à mesa da cozinha, com um copo de suco vermelho colocado à sua frente. Parecia estranho. Ela detestava aquele suco peculiar que só compramos para Melody. Seus olhos manchados de lágrimas estavam ainda mais vermelhos do que o próprio suco. "Ei, meu amor, o que houve?" Eu perguntei, tentando abraçá-la e beijá-la. Ela se virou, rejeitando minha afeição. Lágrimas brotaram novamente. Incapaz de falar, ela gesticulou para que eu me sentasse. Ela continuou soluçando. Embora eu tenha tentado confortá-la acariciando gentilmente seu braço, ela resistiu. Apesar de parecer desesperada por consolo, ela rejeitou todos os meus esforços. Então, fiquei ali sentado, cheio de preocupação e incerteza. Gradualmente, seus soluços diminuíram. Ela colocou a mão sobre a minha e me encarou. Esta manhã, acordei nua na cama de outro homem. "Uau, o quê? O que você acabou de dizer?" Eu disse que passei a noite passada com outro homem. "E sim, fizemos sexo." A frase dela foi pontuada por novas lágrimas. Eu me deixei cair na cadeira, levando um minuto inteiro para processar o que minha esposa tinha acabado de revelar. Cynthia tinha a cabeça entre as mãos, chorando baixinho. "Sinto muito, Chris. Eu não pretendia que isso acontecesse. Não sei o que deu em mim."
Talvez eu não devesse ter bebido tanto vinho. Perdi o controle. Quem? Perguntei, surpresa com a raiva na minha própria voz. O nome dele é Daniel Levesque. Ele é um amigo da Chantal da escola. Tivemos uma reunião com alguns colegas professores ontem à noite, como fazemos toda quinta-feira, quando não há trabalho na sexta. Ele se juntou a nós no bar. Eu nunca o tinha conhecido antes. De alguma forma, ele conseguiu me seduzir, e ele provavelmente ficou tão afetado quanto eu. Eu realmente não lembro como acabei na casa dele, mas acordei no meio da noite, ainda um pouco embriagada e consciente o suficiente para ficar excitada pelo homem nu ao meu lado, mas não o suficiente para exercer julgamento sobre a situação. Tudo me atingiu quando acordei às 10 da manhã, e ela começou a chorar. Minha raiva estava aumentando a cada minuto que passava. Eu tinha ignorado completamente o fato de que tinha assinado um contrato e tinha direito a um bônus. É incrível o quão rápido um bom humor pode ser destruído em poucos minutos. Levantei, peguei meu casaco e minhas chaves. Estou saindo. Preciso de um pouco de ar fresco, afirmei. Não, fique aqui, gritou minha esposa. Como assim? O que te faz pensar que pode ditar o que eu devo ou não fazer depois do que você acabou de me revelar? Eu serei a única a sair, ela admitiu, um tanto envergonhada. Meu pai está vindo me buscar. Mandei mensagem para ele quando ouvi seu carro chegando. Ele deve chegar em alguns minutos. Vou passar o fim de semana na casa dos meus pais. Volto no domingo à noite. Você vai passar o fim de semana na casa dos seus pais ou do seu amante? Perguntei, sentindo-me enojada. Chris, entendo que você esteja chateado, e se eu estivesse no seu lugar, eu também ficaria, acredite. Mas posso garantir que não tenho intenção de ver aquele cara de novo. Foi um erro único. Onde está Melody, a propósito? Já a deixei na casa dos meus pais. Fiz isso mais cedo esta tarde para que pudéssemos ter esta conversa sem interrupção. Ela estará de volta comigo no domingo. Certo, então você já decidiu ir embora e assumir a custódia exclusiva da nossa filha? Impressionante. Não pensei que você me dispensaria tão facilmente, retruquei sarcasticamente. Cynthia levou meu comentário na esportiva. Chris, não vou te deixar. Deixar você é a última coisa que eu quero fazer, acredite em mim. E eu nunca, jamais faria algo para colocar uma distância entre Melody e você. Notei o carro do pai dela parando no meio-fio, e ela começou a chorar, de novo. Tenho sentimentos profundos por você, Chris, muito mais fortes do que você imagina. O que aconteceu foi um erro, e eu sinceramente peço desculpas. Decidi ir para a casa dos meus pais com Melody, porque acredito que você precisará de algum tempo para processar o que acabei de compartilhar com você, talvez refletir, ou até mesmo se entregar a algumas bebidas para lidar com isso. Ela começou a chorar antes de terminar sua última frase. Rapidamente pegando sua bolsa, que eu não tinha notado perto da porta da frente quando cheguei, ela rapidamente foi até o carro do pai. Vingança, eu murmurei, como se isso fosse trazer algum consolo. Você vê? Eu te machuquei mais do que você me machucou. Quem é o vencedor agora? Como se eu fosse me rebaixar a um comportamento tão infantil. Embora ainda usando meu casaco, decidi que se eu fosse tomar algumas cervejas, seria mais sensato fazê-lo em casa do que agir mal no bar local. Dirigir de volta depois de uma única bebida a mais não valia o risco para minha vida ou a de outra pessoa. Acabei bebendo uma única cerveja a noite toda, pulando o jantar completamente. Meus pensamentos estavam confusos, e a exaustão de 2 semanas de viagem me deixou incapaz de juntar ideias coerentes. Enquanto a raiva fervia dentro de mim, uma sensação de resignação persistia, como se eu tivesse previsto que esse momento seria inevitável, mais cedo ou mais tarde. Conheci Cynthia Gilbert pela primeira vez durante meu tempo no CEGEP, um nível educacional intermediário exclusivo de Quebec, situado entre o ensino médio e a universidade. Nossos caminhos se cruzaram no reino da filosofia durante nosso semestre final, e um sorteio casual nos uniu para colaborar nos 4 artigos exigidos para o curso. Nossa sessão de trabalho inicial aconteceu no café estudantil em uma tarde de quarta-feira.
Conforme nos aprofundamos na primeira questão da tarefa, nossa conversa desviou para um território inesperado, nos levando a reconstruir o mundo inteiro, mas fazendo um progresso mínimo na tarefa em si. Em suma, nossa jornada de parceiros de estudo para um casal romântico começou naquele fim de semana seguinte. Cynthia continuou seus estudos na Concord University, com um foco em matemática com o objetivo de se tornar professora, enquanto eu frequentei a Polytechnic para obter meu diploma em engenharia biomédica. Como ambas as universidades estavam localizadas dentro da cidade, decidimos morar juntos depois de 2 anos de namoro. Nossa união foi solidificada por meio do casamento no verão após minha formatura. 3 anos depois, Melody se juntou à nossa família e, pelos 2 meses seguintes, trabalhamos ansiosamente para expandir a família Harvey Gilbert com a adição de um segundo herdeiro. Por um tempo considerável, fomos um casal contente e uma família harmoniosa. Cynthia não era apenas minha parceira e esposa, ela era minha confidente mais próxima, e eu a dela. No entanto, tudo mudou algumas horas antes do que tinha sido uma existência aparentemente idílica. O jet lag acabou me dominando, me levando a me retirar para meu quarto alguns minutos antes do 21 Dargão. Embora minha mente ainda estivesse lutando com questões não resolvidas, eu me tranquilizei de que haveria tempo de sobra para lidar com elas no dia seguinte. Na manhã seguinte, acordei por volta das 4h30, sem conseguir voltar a dormir. Uma mensagem de texto da Cynthia no meu telefone me esperava. Eu te amo, Chris. Eu te amo tanto. Ela tinha enviado na noite anterior, depois que eu já tinha me recolhido para dormir. Por enquanto, optei por desconsiderar. Há casos em que os problemas decorrentes de manter o silêncio são mais administráveis do que aqueles decorrentes da expressão prematura. Seguindo minha rotina matinal habitual, preparei uma cafeteira, peguei um lápis e um bloco de papel e comecei a anotar meus pensamentos sobre toda a situação. Eu consistentemente descobri que articular as reflexões aleatórias em minha mente e revisitá-las no dia seguinte era o método mais eficaz para alcançar clareza. Eu ainda nutria amor por Cynthia? Isso nem era uma questão. Meu amor por ela persistiu. O amor não é um interruptor que pode ser ligado ou desligado em um instante. Eu conseguiria perdoá-la? Eu deveria ficar ou ir embora pelo bem do nosso relacionamento. Eu poderia confiar nela novamente? Se eu escolhesse ficar, como me sentiria em relação à partida para minha próxima tarefa fora da cidade? Enquanto eu ponderava essas questões, um pensamento rapidamente ganhou destaque em minha mente, ofuscando todo o resto. Eu também já havia encontrado inúmeras oportunidades no passado de compartilhar uma bebida ou jantar com uma mulher em um bar ou restaurante de hotel. Eu estava confiante de que se eu tivesse buscado essas oportunidades, algumas teriam culminado em um encontro no meu quarto de hotel ou vice-versa. No entanto, eu me contive todas as vezes. Algumas dessas mulheres eram inegavelmente atraentes, até mesmo deslumbrantes, mas manter a contenção não representava um desafio significativo. Por que, então, Cynthia não conseguiu resistir? Essa pessoa Daniel era mais atraente do que eu? Ela não me amava tão profundamente quanto eu a amava? Ela não valorizava nosso casamento o suficiente para resistir às tentações externas como eu fiz? Por que ela não me deixou responder ontem? Ela encerrou a conversa abruptamente e fugiu para os pais. Que maneira madura e produtiva de lidar com uma situação delicada. Eu só esperava que ela não transmitisse essa atitude aos seus alunos do ensino médio. Preparei um café da manhã substancial. Depois de passar quase uma semana na França comendo croissants e geleia de frutas, ovos e bacon seriam mais do que bem-vindos. Quando já era tarde o suficiente da manhã para usar o cortador de grama sem que meus vizinhos pensassem que eu estava declarando guerra a eles, dei ao meu gramado seu corte final da estação. O resto do dia foi dedicado a recados e lavanderia. Peguei um pouco de sushi no caminho para casa e optei por um jantar mais cedo. Quando me sentei para comer, outra mensagem de Cynthia apareceu. Você está bem, Chris? Sinto muito, muito mesmo. Eu te amo. Eu tinha me acalmado um pouco desde que ela soltou a bomba no dia anterior. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu precisasse de um tempo sozinha para processar tudo. Tentei elaborar uma resposta pensativa, mas ainda não estava lá. Eu também te amo, Cynthia.
Eu simplesmente não sei como lidar com a situação. Ela respondeu com uma sequência de emojis chorando. Amanhã conversamos. Sinto falta da Melody. Por favor, não volte para casa muito tarde. Mais uma vez, fui dormir cedo, ansiosamente esperando ver minha filha e ter uma discussão com Cynthia. O domingo passou sem incidentes. O pai de Cynthia deixou ela e Melody em casa cedo depois do jantar. Saí para recebê-las. Peguei Melody nos braços e a abracei por um bom minuto. Ela começou a balbuciar sobre seu tempo na casa da vovó e do vovô. Meu sogro me deu um abraço amigável. Sinto muito mesmo ver vocês presos nessa situação, Chris. Por favor, tente não ser tão duro com Cynthia. Ela está se sentindo incrivelmente culpada, Norman expressou. Honestamente, eu também não tenho sido muito compreensivo com ela, e nem a mãe dela, ele acrescentou, seu rosto tenso. Estou mais composto do que ontem, Norm. Não vou gritar com ela. Só quero entender e descobrir para onde ir a partir daqui. Norman deu um tapinha no meu ombro, beijou sua filha e neta e então foi embora. Li para Melody sua história de ninar e a coloquei na cama. Cynthia estava me esperando na cozinha com uma taça de vinho. Nada de suco vermelho hoje à noite? Eu brinquei. Não. Bem, eu me senti como se ainda estivesse de ressaca de sexta-feira. Pensei que nunca mais conseguiria tocar em álcool. Estou bem agora. Você quer um pouco? Optei por uma cerveja em vez de vinho e me juntei a ela na sala de estar, esperando que ela iniciasse a conversa. Chris, eu te amo, e sinto muito. Sim, eu sei, Cynthia. Você sente muito. Eu entendo. Você me disse isso umas 1.200 vezes. Só quero saber o que te levou a fazer isso. Você não está mais satisfeita conosco? Você está apaixonada por esse cara? Não, não, absolutamente não, ela quase gritou. Admito que ele é bonito, tem uma boa conversa e é divertido estar perto dele, mas eu não o amo. É você que eu amo, Chris. Então por quê? Ela continuou brincando com seu copo. Eu não sei. Acho que não estava com todos os meus sentidos por causa do vinho. Eu estava com muita saudade de você, e acho que estava começando a me sentir solitário. Que diabos, Cynthia? Isso é uma porcaria. Eu estava quase voltando para casa. Você poderia ter esperado mais algumas horas e eu estaria aqui, exclamei. Eu nunca disse que era racional. Eu me odeio por ser tão fraca. A voz de Cynthia era quase inaudível. Você usou proteção pelo menos? Cynthia me encarou por 3 segundos e começou a chorar. Acho que obtive a resposta que esperava. Os gritos de Cynthia ficaram tão altos que acordaram Melody. Aproveitei a oportunidade para sair da cozinha e subi as escadas para consolar minha filhinha. Depois de uns 10 minutos, voltei para a cozinha. O choro intenso de Cynthia havia se transformado em soluços suaves. De uma maneira um tanto agressiva, me dirigi a Cynthia. Se você conseguiu engravidar desse cara, acabou entre nós, Cynthia. Eu não vou criar o filho daquele idiota. Cynthia parecia completamente derrotada. Parte de mim queria confortá-la, mas minha raiva por ela quase me fez ter prazer em seu sofrimento. Ah, e outra coisa. Até termos provas de que você não está grávida, vou dormir no quarto de hóspedes lá embaixo, no porão. Cynthia continuou a soluçar sem dizer uma palavra. Parecia que ela tinha atingido um ponto de saturação de dor. Subi para o nosso quarto, peguei algumas roupas e artigos de higiene e os trouxe para baixo. Ela ainda estava chorando com a cabeça entre as mãos quando passei por ela a caminho do porão. Na manhã seguinte, mal falei com Cynthia. Deixei Melody na creche e fui trabalhar. O Sr. Roy estava todo sorrisos quando entrou no meu escritório, ansioso para ouvir sobre as negociações e minha comemoração pessoal com minha esposa. Seu entusiasmo desapareceu rapidamente quando ele notou meu humor contido. Aqui está a conta do nosso jantar naquele restaurante chique na sexta-feira, eu disse, entregando-lhe um papel. O custo total é de incríveis $0, graças a um cara chamado Daniel Levesque. O Sr. Roy olhou para mim como um cervo pego pelos faróis.
Eu me afundei na cadeira, suspirei e comecei a compartilhar a história cheia de acontecimentos da minha vida pessoal. Ele perguntou: qual é o seu plano? Depois que eu terminar, vou continuar no quarto do porão até descobrirmos se ela está grávida. Se ela estiver carregando o filho daquele cara, vou contratar um advogado de família e pedir o divórcio. Se ela não estiver grávida, vou procurar um conselheiro matrimonial qualificado para tentar salvar nosso relacionamento. Talvez eu precise tirar um tempo de folga nos próximos dias ou semanas. Depois de me garantir que não seria problema, ele saiu do meu escritório, expressando gratidão pelo meu trabalho na Europa. Fechando a porta, eu me deixei cair na cadeira, incerto se conseguiria passar o dia. A conversa em casa naquela noite foi mínima. Quando cheguei ao 18 Wise, Cynthia já tinha servido o jantar de Melody, e o nosso estava quase pronto. Foi uma noite sombria com poucas palavras trocadas. O resto da semana e a seguinte se desenrolaram de forma similar, gelada. Sabendo que o ciclo menstrual de Cynthia era tão regular quanto um relógio suíço, antecipei o dia em que sua menstruação viria. Observando sua inquietação, suspeitei do resultado. 3 semanas depois daquela sexta-feira crucial, consultei um advogado de família. O advogado aconselhou que eu pedisse a separação primeiro, seguido de um teste de DNA após o nascimento do bebê. Se a criança fosse minha, improvável, eu poderia escolher a reconciliação, interrompendo o procedimento. Se o teste confirmasse o contrário, eu poderia prosseguir com o divórcio por adultério sem esperar pela separação obrigatória de 1 ano. Eu concordei, e ele garantiu que os papéis estariam prontos na semana seguinte. Eu podia sentir Cynthia adiando o teste de gravidez, mas permaneci em silêncio. Eu considerei isso problema dela agora. 2 dias depois, na quarta-feira, voltei para casa e encontrei Cynthia chorando. Fiquei em silêncio, interpretando pelo olhar dela que ela sabia que eu tinha juntado tudo. Ainda pode ser seu, sabia? Eu caí na gargalhada, uma risada cruel e sarcástica que até me repulsou. Sério, Cynthia, a última vez que tivemos intimidade foi uma semana antes da minha viagem para a Europa em setembro. Você ficou menstruada, e então eu fui embora. Não tem como eu ser o pai. Sugiro que você informe seu namorado sobre as boas notícias. Ele não é meu namorado, ela gritou. Então, num tom mais suave, quase derrotado, ela acrescentou: eu conheci esse cara uma vez. Não o vejo desde aquela noite. É sua vida, Cynthia. Vou deixar você lidar com seus relacionamentos como quiser. Não é da minha conta. Eu me retirei para meu quarto lá embaixo e enviei uma mensagem para meu chefe, notificando-o de que eu tiraria quinta e sexta de folga. Devo confessar que busquei consolo em uma garrafa de tequila naquela noite. No dia seguinte, visitei vários apartamentos não muito longe da nossa casa, alguns que eu tinha descoberto nos últimos dias. Na sexta-feira de manhã, finalizei o aluguel de um deles. À tarde, peguei o metrô no centro da cidade até o escritório do meu advogado para pegar os papéis da separação. Ao sair do escritório dele, uma profunda sensação de desorientação me envolveu. Não desorientação, mas como ser levado por uma onda implacável que ameaçava destruir tudo que eu amava, imparável em sua força. Perdido em meus pensamentos, percebi que tinha caminhado muito além da estação suburbana, indo em direção a Mont Royal, de volta à gênese desta história. Cheguei em casa, ou mais precisamente, cheguei em casa por volta das 20 horas. Antes, visitei um pub próximo, onde comi um hambúrguer e bebi uma cerveja. Embora eu soubesse que Cynthia tinha me mandado mensagem, provavelmente por preocupação, tomei uma decisão consciente de não ler suas mensagens. Onde você estava? Você está bem? Ela perguntou, demonstrando preocupação genuína. Aqui está sua cópia do acordo de separação. Informei-a, entregando o envelope inconfundível. Ela fechou os olhos marejados e sentou-se, recusando-se a pegar o envelope. Você verá que tudo está em ordem. É um acordo justo que abrange todos os aspectos relacionados a nós compartilharemos a custódia, então nenhum de nós paga pensão alimentícia. Eu também fornecerei pensão alimentícia para você. Você pode ficar com a casa,
e eu continuarei contribuindo por 5 anos, dando a você tempo suficiente para economizar e encontrar um novo lugar. Quanto à sua outra situação, sugiro que faça um acordo com o pai. Não é da minha conta, e não vou contribuir, afirmei, mantendo um comportamento frio. Ah, e consegui um apartamento a cerca de 2 quilômetros daqui. Vou começar a mudar algumas coisas no fim de semana. Vou deixar para vocês todos os móveis que adquirimos juntos ao longo dos anos, exceto o que está no quarto de baixo, onde tenho dormido nas últimas 3 semanas. Também vou levar o que era meu originalmente antes do nosso casamento. Meu irmão virá amanhã com sua caminhonete para levar meus pertences para meu apartamento. Recomendo que você faça algumas tarefas ou leve Melody para ver seus pais amanhã de manhã. Isso deixará tudo mais tranquilo para todos. Observei o profundo desespero de Cynthia, lutando para conter minhas próprias lágrimas. Apesar do meu amor duradouro por ela, não consegui superar a gravidade de suas ações. Mesmo se conseguisse, a noção de criar uma criança gerada por outra pessoa enquanto ainda casado era inconcebível. Buscando consolo, entrei no quarto de Melody, embalando sua forma pacificamente adormecida e plantando um beijo carinhoso em sua testa. Prometendo vê-la em uma semana, não pude deixar de derramar lágrimas ao pensar em ficar longe da minha filha a cada 2 semanas. Gentilmente colocando-a de volta na cama, retirei-me para meu quarto no porão para começar a arrumar meus pertences. Na manhã seguinte, por volta das 8h30, descobri um bilhete de Cynthia na cozinha. Ele revelava que ela e Melody estavam na casa dos pais dela. Na mensagem sincera, ela expressou amor e devastação pelos eventos que se desenrolavam. Embora eu entendesse sua dor, não vi alternativa. Poucas horas depois, oficialmente ocupamos residências separadas. Cynthia visitou meu advogado na semana seguinte, assinando todos os papéis necessários sem solicitar nenhuma alteração. Assim, nossos distintos caminhos de vida começaram oficialmente. Jacob veio ao mundo no dia do Canadá, 1º de julho. O advogado apresentou uma solicitação oficial para um teste de DNA e, sem surpresa, os resultados confirmaram que eu não era o pai da criança. Essa revelação abriu caminho para um divórcio sob alegação de adultério, permitindo-me agilizar o processo em vez de esperar até novembro, um ano após nossa separação. Olhando para trás, adiar até novembro não teria feito nenhuma diferença, mas por alguma razão peculiar, invocar adultério parecia transmitir a infidelidade de Cynthia para o mundo, me dando uma estranha sensação de conforto. No entanto, isso infligiu ainda mais dor e lágrimas a ela. Se eu estava me comportando como um babaca, eu não sabia dizer. Talvez. Algumas semanas depois, enquanto deixava Melody depois da minha semana de custódia, Cynthia relutantemente me informou que o teste de DNA identificou Daniel Levesque como o pai biológico de Jacob. Ela parecia genuinamente arrependida, reconhecendo isso como a admissão máxima de seu erro e sua vergonha era palpável. Sinto muito, Chris. Sei que já disse isso várias vezes, mas não há palavras fortes o suficiente para transmitir o quão terrível me sinto sobre a situação. Este bebê deveria ter sido seu. Na época, não consegui explicar o porquê, mas saber que Daniel era de fato o pai trouxe uma certa sensação de alívio. Pelo menos, Cynthia não tinha se envolvido aleatoriamente com alguém e acabou grávida de alguém que ela mal conhecia. No entanto, achei surpreendente que eu me importasse. Meio que esperando que Daniel fosse morar com Cynthia e se tornasse um casal, decidi contratar uma empresa de investigação particular para reunir informações sobre ele. Não era sobre espionar ou avaliar o relacionamento deles. Em vez disso, eu queria ter certeza de que ele era uma pessoa confiável, já que ele passaria tempo perto de Melody. O investigador particular descobriu que Daniel, 34, era um editor freelancer especializado em livros para o ensino fundamental. Descobrir que ele era solteiro desencadeou uma pequena reação em mim. Uma fotografia o capturou com barba e, estranhamente, ele parecia familiar, como alguém que eu havia encontrado esporadicamente no passado. No entanto, não consegui identificar o momento ou o lugar exato. Ele era alguém que estava perto de Cynthia há muito mais tempo do que ela admitia, ou talvez mais próximo do que ela deixava transparecer. Essa incerteza só aumentou meu desconforto. Eu estava com ciúmes? Não, certamente não. Não havia razão para ciúmes,
já que Cynthia e eu estávamos à beira do divórcio oficial. No entanto, deixei esse pensamento de lado. De acordo com o relatório, ele tinha um irmão afastado residindo em Cojuac, no extremo norte da província de Quebec. O investigador o seguiu por 2 semanas. Embora Daniel visitasse Cynthia diariamente, ele não se mudou com ela, nem passou a noite lá. Bem, talvez eles não estivessem envolvidos romanticamente, afinal. Meses se passaram. Cynthia levou Melody e Jacob para a casa dos pais dela na véspera de Natal. No dia de Natal, visitei a casa de Cynthia para pegar Melody. Pela primeira vez, fiquei cara a cara com Daniel, que estava terminando de preparar Jacob para levá-lo junto. Apesar de ainda abrigar forte ressentimento em relação a ele, era evidente que ele sentia minha raiva. Uma sensação palpável de familiaridade desconfortável permaneceu entre nós, acentuada pela segunda tomada que ele fez quando removi meus óculos foscos. No entanto, consegui apertar sua mão educadamente e trocar cumprimentos corteses, embora meu desejo interior fosse dar um golpe poderoso em suas regiões inferiores, criando 2 novos satélites ao redor de Júpiter. Eu nunca tinha percebido quanto vocês dois se parecem. É quase assustador, Cynthia comentou casualmente alguns segundos depois que Daniel e Jacob partiram. Esse comentário desencadeou uma percepção em minha mente. Ele explicou o estranho sentimento de familiaridade. Poderíamos ser parentes? Provavelmente não. O teste de DNA de paternidade não mostrou inequivocamente nenhuma relação entre mim e Jacob, tornando uma linhagem comum com Daniel altamente improvável. No entanto, a semelhança era espantosa. Papai? Melody exclamou alegremente quando me viu descendo as escadas. Olá, minha florzinha, eu disse, pegando-a nos braços. Papai sentiu muita sua falta. Olha, papai, o nome dela é Zaza, ela anunciou orgulhosamente, me mostrando sua nova boneca. Daniel trouxe para mim. Isso foi como receber 3 ou 4 socos no estômago. Esse cara deveria ser meu nêmesis, mas ele tinha comprado um lindo presente de Natal para minha filha. Eu me senti inadequada, incapaz até mesmo de me aquecer com seu filho o suficiente para olhar para ele. Cynthia e eu ajudamos Melody a se preparar para uma noite fora no frio clima de Natal. Depois de vesti-la, Cynthia a abraçou e me deu um beijo rápido. Notei lágrimas brotando nos olhos de Cynthia enquanto Melody e eu saíamos. O jantar de Natal com meus pais era sempre um grande acontecimento. As famílias da minha mãe e do meu pai tinham um forte vínculo, tendo se tornado amigas íntimas desde o casamento dos meus pais. O irmão mais velho da minha mãe e sua esposa eram muito unidos com a única irmã do meu pai e seu marido. Todos se conheceram no casamento dos meus pais, e as famílias permaneceram próximas desde então. Você parece um pouco contido, filho. Está tudo bem? Meu pai, um gerente de recursos humanos aposentado, era adepto de ler as pessoas. Embora eu não estivesse ansioso para me aprofundar em uma conversa emocional, eu sabia que tinha que dar algumas respostas para aliviar suas preocupações. Compartilhei com ele a semelhança física entre Daniel Levesque e eu, assim como meus sentimentos sobre a boneca que ele tinha dado a Melody no Natal. Papai, fiel à sua forma, ofereceu algumas palavras perspicazes que ajudaram a desvendar minhas emoções. Bem, filho, você tem uma resposta para a pergunta do porquê. A semelhança tornou mais fácil para ele naquela noite com Cynthia. E sobre se sentir culpado por não ter sido mais caloroso sobre o presente dele para Melody, lembre-se de que você não tirou nada do cara. Você não é o agressor aqui. Ele tem algo a compensar, não você. As palavras do meu pai agiram como uma vacina, levando alguns dias para serem absorvidas completamente. Nos meses seguintes, comecei a me sentir mais receptivo à situação, e minha raiva em relação a Daniel diminuiu. Uma semana após o primeiro aniversário de Jacob, tive uma conversa intrigante com Melody. Aos 4 anos, ela demonstrou uma articulação impressionante, criança, sua idade. Melody, você pode me dizer se Daniel passa uma quantidade significativa de tempo na sua casa quando ele visita? Ele se junta a você para jantar ocasionalmente? Não, ele nunca fica muito tempo. Ele apenas pega Jacob e o traz de volta, Melody respondeu. Então Daniel e sua mãe não são amigos particularmente próximos? Não,
Eles trocam algumas palavras e falam principalmente sobre Jacob. E como ele te trata? Eu perguntei. Ele é legal. Ele sempre me cumprimenta e pergunta sobre minha semana, mas não fica tempo suficiente para perguntar mais. Certo. Sua mãe fica triste depois que ele vai embora? Sim, ela chora porque sente falta de Jacob, mas ela chora ainda mais quando você vai embora. Nossa conversa foi interrompida por uma batida na porta da frente. Era Jasmine, a filha do vizinho de baixo, querendo brincar com Melody. Vá em frente. Vá brincar com ela, eu disse a Melody. Perceber que Cynthia ainda nutria sentimentos por mim me deu um prazer levemente culpado. Eu esperava que ela eventualmente seguisse em frente, pois não havia chance de eu voltar para ela e criar o filho de outro homem. No final do verão, recebemos notícias desanimadoras de que meu único avô sobrevivente, meu avô materno, havia atingido um estágio de Alzheimer que exigiu sua colocação em uma unidade especializada. Especificamente, o nível de cuidado necessário havia superado o que poderia ser administrado pela equipe em sua residência atual. Dado que meu local de trabalho estava situado na mesma parte da cidade que sua nova unidade, tomei a iniciativa de visitá-lo pelo menos uma vez por semana, com o objetivo de dar conforto à minha mãe preocupada. Logo após sua admissão, conheci a nova enfermeira designada para cuidar dele, Roxane. Ela era uma morena pequena, excepcionalmente organizada e possuía um julgamento aguçado. Por trás de seus óculos substanciais, olhos azuis marcantes se revelavam. Enquanto ela exalava profissionalismo, havia também um ar inconfundível de reserva, se não de frieza total. Percebi isso como um desafio. Levou várias semanas para romper suas defesas multicamadas, mas, quando fiz, formamos uma forte conexão. Quanto mais eu aprendia sobre ela, mais eu a achava atraente. No entanto, o fato de ela ser enfermeira do meu avô me impediu de buscar um relacionamento mais profundo. Durante a festa de Natal de Cynthia naquele ano, que caiu na semana em que ela tinha a custódia de Melody, ela pediu uma exceção. Em vez da habitual busca na casa dela no domingo à tarde, ela perguntou se eu poderia buscar Melody na creche na sexta-feira à tarde. Isso não foi problema, e eu acolhi a oportunidade de passar mais tempo com Melody. Fiquei acordado um pouco mais tarde do que o normal naquela sexta-feira à noite, determinado a terminar os 2 filmes que tinha alugado. Sim, as locadoras ainda eram comuns naquela época. Assim que me acomodei na cama depois de dormir por cerca de 10 minutos, meu celular tocou de repente, exibindo o número de Cynthia. Um arrepio percorreu minha espinha. Cynthia? O que está acontecendo? Você está bem? Chris, meu Deus! Eu já te disse o quanto sinto muito? Suas palavras estavam visivelmente arrastadas. Na faculdade, durante meus estudos de engenharia, costumávamos brincar que uma boa festa precisava de todas as 3 fases, sólida, líquida e gasosa. Bem, parecia que a festa da Cynthia tinha uma abundância da fase líquida. Ou era o gás? Cynthia, do que você está falando? Eu perguntei, uma mistura de preocupação e diversão na minha voz. Sinto muito por ter engravidado, Chris. Eu ainda te amo, sabia? Você sabe que eu te amo, certo? Você está bem, Cynthia? Você consegue ir para casa? Sim, mas não agora. Estou um pouco bêbado. Eu acho. Ela riu. Cynthia, você quer que eu vá te buscar e te leve para casa? Eu pressionei. Não, não. O marido de Chantal virá. Bem, espero que ele não venha por todo o carro. Ela caiu na gargalhada e desligou. Senti que ela ainda se importava comigo, mesmo que ela nunca admitisse. Era uma questão de orgulho? Ela ainda tinha vergonha do que tinha acontecido? Decidi não me aprofundar nessas questões. Resisti à tentação de ligar para ela no dia seguinte para saber como ela estava. Eu não queria que ela sentisse que eu estava de olho nela. Talvez ela acabasse passando o resto da noite com outra pessoa. Mas isso não era problema meu, mesmo que o pensamento não fosse agradável. No dia seguinte, por volta da 1h da tarde, Cynthia me ligou. Ei, Chris, Notei no meu telefone que liguei para você ontem à noite por volta da 1h da manhã.
Sinto muito por ter acordado você. Eu só queria me desculpar. O tom dela transmitia um forte senso de constrangimento. Está tudo bem, Cynthia. Nenhum dano causado. Eu tinha acabado de ir dormir depois de assistir alguns filmes. Ah, ok. Bom. Acho que eu estava um pouco bêbado. Sim, só um pouco, respondi, rindo. Eu disse algo que deveria me envergonhar? Ela perguntou hesitante. Cynthia era conhecida por seus lapsos de memória depois de algumas bebidas. Não, sem problemas. Você acabou de mencionar que estava se divertindo. Você chegou em casa em segurança? Sim, o marido de Chantal me levou até aqui, ela respondeu. Tudo bem, ótimo. Obrigado por me avisar, eu disse. Tem mais uma coisa que eu queria te perguntar. De acordo com nosso plano, você deve trazer Melody no dia 23 porque ela estará comigo na véspera de Natal no dia seguinte. Bem, eu adoraria que você se juntasse a nós para jantar naquela noite. Tenho certeza de que Melody gostaria de jantar com os pais dela. Esse foi um pedido surpreendente. Cynthia e eu tínhamos um relacionamento civilizado, mas não amigável. Tínhamos concordado silenciosamente em manter alguma distância para evitar reabrir velhas feridas, e não compartilhávamos uma refeição desde aquela sexta-feira significativa à noite, 2 anos atrás. A verdade é que meus sentimentos em relação a ela melhoraram significativamente em comparação a antes. No entanto, por algum motivo, a ideia me deixou bastante desconfortável. Hesitei inicialmente, mas finalmente decidi seguir em frente com Melody. Obrigada pelo convite gracioso, Cynthia. Eu vou com prazer. Ah, a propósito, Jacob não vai poder ir. Daniel não pode trazê-lo até sábado à tarde, Cynthia mencionou. De repente, qualquer hesitação persistente desapareceu. Eu estava realmente apreensivo em encarar um menino de 18 meses? Infelizmente, esse jantar nunca aconteceu. Meu avô faleceu na manhã de 23 de dezembro. Liguei para Cynthia para compartilhar a notícia, e ela ofereceu suas condolências. Ela entendeu que eu precisava cancelar o jantar para estar com minha mãe naquela noite. Acabou sendo uma temporada de Natal bastante sombria, culminando em um funeral no início de janeiro. Olá, aqui é a Roxane falando. Olá, Roxane. Aqui é Chris Harvey. Como vai? Esperei até o final de janeiro para ligar para Roxane. Não foi por falta de interesse, mas sim porque estive viajando a negócios por mais de 2 semanas em janeiro. Havia um novo restaurante coreano perto do meu escritório que tinha recebido avaliações fantásticas, e conhecendo sua paixão pela culinária asiática, pensei que seria um ótimo encontro. Apesar do constrangimento inicial, nosso jantar se transformou em uma noite agradável. Este foi meu primeiro encontro com alguém que não fosse Cynthia desde que começamos a namorar há 12 anos, aos 19 anos. Dizer que minha experiência com namoro foi limitada seria um eufemismo. No entanto, a conversa começou a fluir, especialmente com a ausência do meu avô, abrindo novos tópicos que não havíamos explorado antes. Fomos a mais alguns encontros, e no dia dos namorados, Roxane passou a noite na minha casa depois que fizemos sexo pela primeira vez. Foi uma experiência completamente diferente da que tive com Cynthia, embora explicar como tenha sido desafiador. Consegui manter o relacionamento escondido de Melody por alguns meses. Por algum motivo, não queria que Cynthia soubesse do meu novo relacionamento. No entanto, todas as coisas boas chegam ao fim. Uma noite, na Place des Arts, no centro de Montreal, encontramos a irmã de Cynthia, Nathalie, e seu marido Mark. Nathalie, uma professora de francês do ensino médio como Cynthia, estava acompanhada por Mark, cuja profissão eu não conhecia, mas eu o conhecia como alguém que frequentemente deixava os outros desconfortáveis. Nosso relacionamento sempre foi tenso, e eu não conseguia entender o porquê. Eu tive que cumprimentá-los e apresentar Roxane. Mark, fiel à sua natureza, a sujeitou a um escrutínio desconfortável, fazendo-a corar. Eu mencionei que ele era um idiota? Não tenho certeza sobre a duração que levou para Cynthia receber a informação, mas ela nunca tocou no assunto comigo. Nas semanas subsequentes, notei um ligeiro aumento em seu desânimo, mas ela se absteve de discutir minha vida pessoal.
Depois que Roxane e eu tornamos nosso relacionamento público, as coisas tomaram um rumo mais sério. Ela era 4 anos mais nova que eu, tendo acabado recentemente um relacionamento de longo prazo 6 meses antes de nos conhecermos na residência. Roxane, que não tinha filhos, costumava brincar sobre o tic-tac alto de seu relógio biológico, mas confessou que, aos 27 anos, não tinha pressa em se tornar mãe. Estabelecemos uma rotina, e eu aproveitei a tranquilidade de um rio tranquilo por 1 ano e meio. Durante uma viagem de verão para São Francisco com Roxane, eu a surpreendi com uma pergunta significativa após um jantar delicioso em um renomado restaurante de frutos do mar no Fisherman's Wharf. Eu tinha tudo organizado, até mesmo pedindo ao garçom alguns minutos para propor casamento entre o prato principal e a sobremesa. Sua resposta foi um estático sim, 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 na frente de todos os clientes que começaram a nos aplaudir e nos parabenizar. Quando Roxane e eu anunciamos nosso casamento para abril do ano seguinte, Melody ficou emocionada. Ela ficou louca de excitação quando a convidamos para ser a florista principal, já imaginando seu vestido e ansiosa para compartilhar a notícia com todas as suas amigas da escola. 2 semanas depois, enquanto pegava Melody na casa da mãe dela, observei uma Cynthia subjugada. Inicialmente, não conectei isso ao casamento que estava por vir. Quando saí da garagem, notei Cynthia na janela. Embora ela provavelmente pensasse que eu não conseguia vê-la claramente, eu podia dizer que ela estava chorando. Roxane estava conversando alegremente com Melody, aparentemente alheia às emoções de Cynthia. Mais tarde naquela noite, deitada na cama de Roxane e incapaz de dormir, pois ainda tínhamos nossos lugares separados, a imagem de Cynthia chorando na janela assombrava meus pensamentos. Mais uma vez, nos acomodamos em uma rotina, com todos focados em Melody entrando na escola primária. Cynthia e eu cuidamos de toda a logística adicional sem abordar o tópico do meu casamento iminente. No entanto, senti que a situação não era mais tão direta quanto parecia. Uma noite, tentando soar casual, perguntei a Melody: a mamãe tem namorado? Não, ela não tem, Melody respondeu. Ela sai com as amigas de vez em quando? Na verdade não, ela cuida de mim e de Jacob, mas ela sempre fica em casa, ela chora muito. Não sei por quê, ela respondeu tristemente. De repente, uma percepção me atingiu. Melody tinha 6 anos na época e não conseguia se lembrar do dia em que Cynthia e eu nos separamos. Para ela, nunca fomos um casal. Essa revelação foi quase avassaladora. Ela me fez reconhecer como as crianças podem não compreender o impacto total de nossas ações porque elas percebem o tempo de forma diferente dos adultos. A semana seguinte trouxe ótimas notícias para Roxane. Ela recebeu uma promoção e se tornou a enfermeira-chefe assistente de seu departamento. Para comemorar, fomos a um de seus restaurantes favoritos. O único problema é que isso trará muitas mudanças para minha agenda. Ainda terei que trabalhar à noite e em alguns fins de semana, mas a tarefa será diferente. Saberei o novo cronograma depois do Natal, ela explicou, enquanto esperávamos pela sobremesa. Ok, então, eu estava planejando comprar passagens para nossa lua de mel na semana que vem, mas acho que é melhor esperar até que você saiba seu novo cronograma, respondi. Mal sabia eu que essa decisão se mostraria bastante astuta. Eu estava envolvido em uma conversa com alguns colegas durante nossa festa de Natal no fim de semana de dezembro. Infelizmente, Roxane não pôde se juntar a mim porque 2 de seus colegas ligaram dizendo que estavam doentes, exigindo que ela trabalhasse no turno da noite. O local da celebração foi um hotel de classe no centro da cidade, que sediou 2 festas separadas em salas diferentes naquela sexta-feira à noite. A empresa teve um ano de sucesso e nosso chefe estava ansioso, como sempre, para expressar gratidão a todos. Vinho e licores de alta qualidade fluíam livremente. Depois de visitar o banheiro e tomar minha 8ª cerveja das 3 que planejei inicialmente, inesperadamente encontrei uma figura encantadora. Uma mulher alta, ruiva, com o charme de uma sereia e um sorriso que poderia derreter a Antártida estava diante de mim. Desculpas, talvez eu devesse diminuir o vinho, certo? Sou Catherine, a propósito, ela disse, estendendo a mão. A culpa é minha. Eu não estava prestando atenção para onde eu estava indo. Eu sou cristão.
Nossa conversa se desenrolou quando descobri que ela era da outra parte, empregada em um escritório de advocacia especializado em contratos comerciais internacionais. Quando mencionei meu papel como chefe de vendas internacionais de uma empresa de engenharia, a conversa tomou um rumo emocionante. Pegamos outro copo no bar e o diálogo assumiu um tom mais pessoal. Mais um copo depois, nós nos aprofundamos em tópicos que eu não conseguia lembrar direito. No dia seguinte, acordei confusa e me vi na casa de Roshani. Ou era minha casa? A localização não importava. O que importava era que ela estava lá, deitada na cama comigo. Dormiu bem, estranho? Ela perguntou. Espera um segundo, de quem é essa voz? Não é Rox. Abri meu olho para avistar uma mecha de cabelo vermelho flamejante obstruindo a visão do quarto. Oh, Deus! Oh, não! Qual é o nome dela mesmo? Certo, Catherine, é isso. Ela observou minha expressão confusa e caiu na gargalhada. Acho que você se entregou ainda mais do que eu. Não se preocupe, isso não impactou seu desempenho. Eu me diverti muito, ela comentou, rindo. Nós nos divertimos? Sim, nós nos divertimos. 2 vezes. Ah, nós fizemos? Ah, ok, ótimo. Sim, absolutamente ótimo. Esperando acordar com uma dor de cabeça latejante, surpreendentemente, me senti bem. Catherine saiu da cama, pulou no chuveiro, e quando ela surgiu completamente vestida, eu ainda estava tentando juntar os acontecimentos da noite anterior. Ela plantou um beijo rápido na minha bochecha, expressando sua alegria pela noite. No entanto, ela teve que se apressar, pois já eram 9h50, e o grupo deles tinha um café da manhã marcado para 10h. Não se preocupe com o quarto, era minha reserva, e meu escritório já pagou por ele. Acredito que o horário de check-out seja 12h. Obrigada por uma noite adorável, Chris. Eu me diverti muito. Ela abriu a porta, olhou para mim e disse, a propósito, não se preocupe, querida, estou tomando pílula, piscando antes de desaparecer 2 segundos depois. Tomei banho, vesti as mesmas roupas da noite anterior, pois não esperava ficar no hotel. No elevador, saindo, meu telefone tocou, revelando que era Roshani, como esperado. Uma onda, ou melhor, um tsunami, de culpa tomou conta de mim, quando percebi pela primeira vez que a havia traído. Eu não podia atender o telefone agora, mas também não podia ignorá-lo. Ei, querida, como foi seu turno da noite? Perguntei, hesitante. Estava tudo bem, nada particularmente digno de nota para compartilhar, ela respondeu, e detectei uma pitada de irritação em seu tom, ou talvez fosse apenas minha consciência culpada ecoando. E como foi sua festa? Foi até tarde? Ela perguntou. Ah, foi agradável. Um jantar adorável, respondi. Então cometi um erro tolo. Não, não durou muito. Cheguei em casa um pouco antes da meia-noite. Houve uma breve pausa de 1 ou 2 segundos. Ok, entendi. Bem, tenho que ir muita coisa para resolver hoje, ela disse, com uma inflexão peculiar. Tudo bem, tchau por enquanto. Foi a conversa mais estranha que já tive com ela. Ela estava suspeitando de algo? Parecia improvável. Ela estava trabalhando na noite anterior e, quando tinha um turno noturno, geralmente ia para seu apartamento, que ficava a apenas 5 minutos de carro do seu local de trabalho, diferente do meu, que ficava a quase 30 minutos de distância. No caminho para casa, tive dificuldade para me concentrar na estrada. Fiz uma parada rápida em um restaurante para tomar café da manhã, mas meu apetite era mínimo. Senti um profundo sentimento de remorso pelos eventos da noite anterior, embora minhas lembranças da noite fossem nebulosas e incompletas. Ao chegar em casa, senti algo peculiar. Simplesmente não parecia o mesmo, e eu não conseguia entender bem o porquê. O mistério se desvendou quando entrei no meu quarto. Na cama, havia um pedaço de papel que parecia ser uma carta escrita à mão. Chris, ontem à noite você fez algo que eu nunca esperava. Você se envolveu em relações íntimas com outra mulher, e esta manhã você fez algo ainda mais surpreendente. Você mentiu para mim.
Como eu sei? Bem, aconteceu de ser uma noite calma no trabalho, e meus colegas me garantiram que seria bom. Eu até trouxe um vestido só para o caso de eu poder sair antes do meu turno acabar. Então tomei banho, me vesti e dirigi até sua festa de Natal para lhe dar uma surpresa agradável. Infelizmente, você estava muito ocupado flertando com aquela ruiva, e nem me notou. Fiquei tempo suficiente para testemunhar você saindo da festa com ela, e fui para casa chorando. Vim aqui esta manhã, esperando que pudéssemos resolver isso, apenas para descobrir que você nem tinha passado a noite lá. Eu te liguei, e você mentiu para mim. Você mentiu para mim, pelo amor de Deus. Eu juntei todos os meus pertences do seu apartamento. Vou embalar suas coisas em uma caixa, que vou deixar no escritório do meu prédio. A chave do seu apartamento está na sua mesa de cabeceira. Ocorreu-me que você abandonou Cynthia por causa de uma transa de uma noite. Sim, ela engravidou, mas pelo menos ela nunca te enganou. Adeus, Rox. Li a carta 3 vezes. Fiquei deitado na cama, olhando para o teto. Não conseguia pensar. Fiquei chocado, perplexo, enojado com minhas próprias ações. Tentei entrar em contato com Roxane, mas, como esperado, ela não respondeu. Deixando uma mensagem de voz, percebi que ela já tinha me excluído do Messenger, uma plataforma que usávamos com frequência. Apesar de enviar uma mensagem de texto, implorando por uma conversa sem a necessidade de explicações, expressando meu desejo de me desculpar, ela permaneceu em silêncio. As mensagens continuaram em ondas, com uma segunda, terceira e quarta barragem ao longo da semana, todas sem resposta. Visitando seu local de trabalho, fui informado de que ela havia tirado uma folga, instruindo explicitamente que eu não tinha permissão para falar com ela. A única forma de comunicação veio da administração do prédio, notificando-me sobre uma caixa. Esperando para ser retirada em 48 horas, ou seria descartada. Recuperando a caixa, tentei ligar para o apartamento de Roxane, mas não obtive resposta. No dia seguinte, ao pegar Melody na casa de Cynthia, meu estado perturbado deve ter sido aparente porque Cynthia, genuinamente preocupada, perguntou sobre meu bem-estar. Naquele momento, uma sensação avassaladora de culpa me atingiu, possivelmente ainda mais intensa do que os episódios da semana anterior. Percebi que não conseguia encontrar o olhar de Cynthia. Que tipo de pessoa hipócrita e santarrão eu sou? A percepção me atingiu como um trovão. Uma onda de culpa permaneceu durante o dia, perceptível até mesmo para Melody, que sentiu meu humor sombrio. Você está bem, papai? Você parece muito triste. Você é tão doce, meu pequeno chapim. Estou lidando com um problema sério, então sim, você está certo, não estou me sentindo bem, mas vou ficar bem. Por que você não liga para Roxy? Você sempre fica feliz quando ela está por perto. Bem, não posso ligar para ela agora. É um pouco complicado. Explico depois, ok? Ela me lançou um olhar curioso, do tipo que eu nunca tinha visto em seus olhos grandes antes. Ela estava analisando, fazendo conexões e deduções. Ao mesmo tempo, ela sentiu que era melhor não se aprofundar no tópico. As crianças geralmente possuem percepções mais aguçadas do que damos crédito a elas. Depois de colocá-la para dormir naquela noite, fiquei na sala de estar, tomando uma taça de vinho tinto. O estranho era que parte de mim sentia a falta de Rox e se sentia culpada por ela, mas uma parte maior de mim nutria culpa por Cynthia. Cynthia tinha consumido vinho e acabou tendo um caso com Daniel Levesque enquanto estava em um relacionamento comigo. Eu, por outro lado, bebi cerveja e dormi com Catherine enquanto estava comprometido com Roxane. Isso era mais aceitável? Cynthia tinha se envolvido em sexo desprotegido, arriscando uma gravidez com um outro homem. Eu tive uma ligação com outra mulher, negligenciando o risco de uma possível gravidez. Novamente, isso era mais aceitável? Alguém pode argumentar que Cynthia era casada comigo, mas eu estava noivo de Roxane. Houve uma diferença significativa? Não. A verdadeira disparidade não estava no estado civil, mas na honestidade direta de Cynthia. Ela teve a coragem de ser sincera, enquanto eu menti para Roxane,
me comportando como um covarde incapaz de enfrentar as consequências. Papai, por que não vimos Roxy a semana toda? Melody perguntou na quinta-feira à noite. Isso marcou outra encruzilhada. No entanto, a decisão foi mais simples para mim dessa vez. Eu não enganaria minha filha. Eu me agachei. Roxane e eu nos separamos, querida. É por isso que estou me sentindo mal a semana toda. Então, você e ela não vão se casar? Não, querida. Não haveremos mais, admiti, me sentindo derrotada. Melody se jogou em meus braços e começou a chorar. Achei que vocês dois estavam animados para se casar, ela disse depois de alguns minutos de soluços. Estávamos, mas algo infeliz aconteceu, algo que não consigo explicar agora, mas prometo que te conto em alguns anos, ok? Seus grandes olhos, molhados e vermelhos dessa vez, encontraram os meus. Testemunhar suas lágrimas sempre despedaçou meu coração. Ela sentiu, e eu a abracei. Mais tarde naquela noite, nos aconchegamos no sofá e assistimos Frozen pela 594ª vez. Então eu a coloquei na cama. Vale a pena mencionar que meu Natal naquele ano não foi exatamente o mais emocionante? Eu me vi sozinha no meu apartamento no dia 24 porque meus pais estavam na Flórida. Cynthia entrou em contato comigo no dia 25. Ei, Chris, Melody mencionou ontem à noite que você e Roxane terminaram. Como você está se segurando? Estou bem, obrigada por perguntar. É muito gentil da sua parte, considerando as circunstâncias. Você vai passar a noite sozinha? Sei que tínhamos planejado que Melody estivesse comigo nos dias 24 e 25 deste ano, e com você nos dias 31 e 1º de janeiro, já que seus pais estão no Natal. Mas podemos ser flexíveis, sabia? Estou indo para a casa de um amigo hoje à noite. Por que você não se junta a nós? Lembra da Caroline e do Patrick? Mais uma vez, obrigada pela oferta, Cynthia. Mas não estou a fim de festa. Eu não seria uma ótima companhia, e tenho muito o que pensar atrasado. Mas eu agradeço. E sim, eu me lembro deles. Por favor, dê a eles meus cumprimentos. Tudo bem então. Se mudar de ideia ou só quiser conversar, não hesite, ok? Eu vou. Muito obrigada, Cynthia. E tenha um Feliz Natal. Fiquei aliviada quando o Natal finalmente chegou ao fim. Em janeiro-fevereiro, embarquei em uma jornada crucial cobrindo várias cidades. Boston, Raleigh, Dallas, México, São Paulo, Buenos Aires, finalmente, Toronto, no meu caminho de volta. A viagem durou 3 semanas, e Cynthia me garantiu que ela estava confortável em reorganizar nossa agenda em relação à Melody. Enquanto eu estava sentado no portão em Toronto Pearson, esperando meu último voo para Montreal, eu rolei pelas notícias locais no meu tablet. Alguns dias antes, um amigo me informou sobre o falecimento de sua mãe. Tirando um momento para ler a sessão de obituário, inesperadamente me deparei com um rosto familiar que me deixou atordoado. Daniel Levesque. O aviso mencionava sua morte acidental em um acidente de carro recente, que havia ocorrido apenas 10 dias antes. Apesar do anúncio do atendente do portão para meu voo, pesquisei rapidamente as notícias e descobri os detalhes do incidente. Surpreendentemente, descobri que não guardava mais nenhum ressentimento em relação a Daniel. Na verdade, senti simpatia por sua família, incluindo seu filho. Percebi que não o via com frequência, e Cynthia provavelmente fez um esforço para mantê-lo longe da minha vista quando peguei Melody em sua casa. Chegando em casa às 19 ou naquela sexta-feira, com planos de pegar Melody cedo no dia seguinte para o café da manhã, liguei para Cynthia. Ei, acabei de chegar em casa. Como você está? Estou bem. Foi um dia longo. Você quer falar com Melody? Ela perguntou. Não, eu a verei amanhã. Queria saber como você está. Vi o obituário de Daniel. Por que você não mencionou quando liguei na semana passada? Queria transmitir minha disposição de oferecer apoio sem fazê-la se sentir culpada por não ter me informado antes. Por que eu deveria revelar informações sobre ele? Ele é simplesmente o pai do meu segundo filho.
Ele não é meu namorado. Quantas vezes eu preciso enfatizar isso? Ela retrucou bruscamente. Uau! Peço desculpas se pareceu assim. Eu só estava oferecendo minha ajuda de qualquer forma possível. Eu entendo que ele não é seu namorado. Vamos em frente. Vou pegar a Melody amanhã. Desculpe, Chris. Não queria gritar com você daquele jeito. Peço desculpas. Esses últimos dias foram difíceis. Eu tive que explicar a Jacob que seu pai não está mais conosco. Ele tem 3 anos e meio agora, e sente falta do pai. Mas não tenho certeza do quanto ele compreende que não o verá mais. Tem sido desafiador para ele e para mim. Está tudo bem, Cynthia. Eu entendo. Como Melody está lidando com isso? Ela mencionou estar perto de Jacob, mas não disse nada sobre Daniel ter ido embora quando falamos ao telefone. Ela está fazendo um ótimo trabalho com o irmão. E não, ela não mencionou porque eu pedi para ela não mencionar. Eu queria te contar eu mesmo. Sei que Daniel é um assunto delicado para você, e entendo por quê. Só não esperava que você descobrisse pelos jornais. Uma coisa que desprezo é quando as pessoas adoçam as coisas para mim, temendo uma reação negativa. Isso me faz sentir como se estivesse sendo tratada como uma criança. Eu entendi as ações de Cynthia, mas estava brava com ela por me tratar como se eu fosse uma substância volátil que poderia explodir a qualquer momento. Ou talvez eu estivesse bravo comigo mesmo por dar a ela uma razão para me tratar dessa forma. Eu debati comigo mesmo sobre ir ao funeral para oferecer minhas condolências. Eu discuti isso com meu chefe, Sr. Roy, no final do meu debriefing na quarta-feira. Eu tinha tirado segunda e terça de folga para me recuperar um pouco. Chris, por que você não comparece? Isso vai compelir você a se reconciliar com essa parte do seu passado. Estender a mão e sorrir para alguém que o prejudicou é desafiador, mas uma vez que você fez isso, fica mais difícil abrigar ressentimento e negar perdão. E através do perdão vem a paz. O Sr. Roy não alcançou sua posição por tolice. Suas contemplações sobre a vida lhe renderam uma reputação de grande ouvinte e conselheiro. Talvez eu devesse ter me envolvido em mais conversas e ouvido mais ele no passado. Cheguei à funerária no final da manhã de sábado sem informar Melody ou Cynthia sobre minha visita. O lugar estava moderadamente movimentado. A primeira pessoa que notei foi Cynthia, parecendo surpresa em me ver. Melody e Jacob também estavam presentes, com Jacob parecendo inseguro sobre o porquê de estar ali. Quando me agachei para falar com ele, ele buscou refúgio atrás das pernas da mãe, e eu não insisti mais. Cynthia explicou que Daniel havia perdido a mãe alguns anos atrás, e seu pai estava presente. Eu já sabia disso pelo relatório do investigador particular que eu havia encomendado, mas guardei para mim. Quando me aproximei do pai de Daniel, 2 pessoas me pararam, perguntando se eu era irmão de Daniel. Não, não sou. Sou apenas um conhecido do Daniel, respondi com um sorriso educado. Ah, desculpe, mas você se parece muito com o Daniel. Isso foi realmente peculiar. Finalmente cheguei ao pai e ofereci minhas condolências, me apresentando como ex-marido de Cynthia. O Sr. Levesque hesitou por um momento, mas finalmente aceitou minha mão estendida. É bem estranho, sabia? Você tem uma semelhança impressionante com meu filho. Seus maneirismos, até mesmo a maneira como você se comporta, lembram dele. Mas suponho que minhas observações não estão lhe trazendo nenhuma alegria, Sr. Harvey, estou certo? Você deve nutrir um profundo ressentimento em relação ao meu filho pelo que aconteceu em seu casamento. Diante de mim estava um homem que valorizava a franqueza e não tolerava evasões. Veja, Sr. Levesque, encontrei consolo em acreditar que meu casamento desmoronou devido a uma série de circunstâncias, e não às ações de seu filho. Não guardo rancor de Daniel. Ele encontrou uma oportunidade e a agarrou. Você pode honestamente dizer que, diante da mesma situação, você tem certeza de que teria escolhido um caminho diferente? Porque, pessoalmente, eu não posso fazer essa afirmação. O Sr. Levesque me olhou nos olhos por um momento, então gentilmente agarrou minha mão. Essas são as palavras de um homem sábio. Elas certamente me dão algo para refletir.
Desejo a você uma vida plena, Sr. Harvey. Mais uma vez, tive que reorganizar os horários dos pais na primavera seguinte devido a uma série de pequenas viagens que tive que fazer para os Estados Unidos. Os dias de semana me encontravam fora, deixando Melody sob meus cuidados durante a maioria dos fins de semana. Em um desses fins de semana, eu tinha me comprometido a levar Melody para um rancho de propriedade de um amigo do meu pai para um passeio a cavalo. A expectativa aumentou durante a semana, e Melody estava pronta para ir quando cheguei na casa de Cynthia naquela manhã de sábado. Pai, estou pronta. Estou tão animada com isso, ela exclamou com alegria. Como vai, Chris? Cynthia perguntou, parecendo um pouco abatida. Foi então que notei Jacob parado na porta da cozinha, derramando lágrimas silenciosamente. Sempre achei a visão de uma criança chorando de cortar o coração. Uma rápida troca com Cynthia confirmou minhas suspeitas. Nós nos despedimos e fomos embora prontamente, tentando ser atenciosos e não piorar a situação. O dia no rancho foi fantástico, e Melody aproveitou cada momento. No entanto, meus pensamentos continuaram voltando para Jacob. Até então, eu o via como o bebê que interrompeu a possibilidade de ter minha própria família. Testemunhá-lo com os olhos cheios de lágrimas foi outro golpe emocional. Esse garotinho nunca foi tão esperado. Ele chegou como uma surpresa indesejada, nunca experimentando a completude de uma família. Embora eu reconhecesse o amor e a dedicação de Cynthia como mãe, e tivesse certeza de que ela estava fazendo um excelente trabalho criando Melody e Jacob, este último havia perdido o pai e não tinha alguém para levá-lo para andar a cavalo. Pela primeira vez, simpatizei com sua perspectiva, percebendo que esse garoto inocente não havia pedido ou causado os desafios que acompanharam seu nascimento. Ele era apenas uma criança, pelo amor de Deus, não a razão pela qual nossa família se desfez. Enquanto dirigia para casa no dia seguinte, depois de deixar Melody na casa de Cynthia, ponderei sobre a percepção de que, ao longo dos anos, meu foco tinha sido unicamente cumprir expectativas. Mas minhas ações estavam realmente certas? Elas eram a resposta apropriada às circunstâncias em que me encontrava? O problema estava no fato de que eu nunca havia me feito a única pergunta pertinente. Eu estava feliz, independentemente do que eu considerava legítimo ou socialmente aceitável. Meu curso de ação atual estava me trazendo alegria? A necessidade de salvar a face era mais significativa do que a felicidade deste jovem rapaz? Mais do que a felicidade da minha filha? Mais do que a felicidade do meu ex, não, da minha esposa? Mais do que a minha própria felicidade? Esses pensamentos me assombraram durante a semana seguinte. Eu era um adulto, e talvez fosse hora de me comportar como um. No sábado seguinte, eu me vi na casa de Cynthia mais uma vez. O 7º aniversário de Melody estava se aproximando, e eu tinha prometido levá-la ao zoológico. Jacob se agarrou a Melody, chorando e sem vontade de deixá-la ir. Ajoelhei-me na frente dele. Jacob, Melody te disse que eu a levaria ao zoológico hoje, certo? Você gostaria de se juntar a nós? Seus olhos se iluminaram como duas estrelas brilhantes, e ele começou a dançar ao redor. Eu sei que Melody realmente gosta de elefantes. Você gostaria de ver os elefantes também? Ele assentiu vigorosamente, seu sorriso ainda mais largo que seu pequeno rosto. E você acha que a mamãe gostaria de ir junto também? Eu perguntei. Ah, eu não estou pronta para ir a lugar nenhum, Chris, Cynthia respondeu. Não vejo razão para que isso não possa ser facilmente superado. Podemos reservar alguns minutos para o prazer da sua companhia, não podemos? Tivemos um dia fantástico no zoológico. Jacob acabou ficando com medo dos elefantes, mas as girafas foram um sucesso. Naquela noite, depois de colocar as crianças exaustas para dormir, Cynthia e eu dividimos uma taça de vinho na sala de estar dela. Era hora da primeira parte de uma longa, muito longa e atrasada conversa. O que aconteceu com Roxane, Chris? Olhei para ela por alguns segundos, sentindo o momento da verdade. Foi um daqueles momentos na vida em que você tem um vislumbre do quadro geral, percebendo que isso mudará o curso do seu destino. Eu a traí, respondi calmamente. Cynthia tomou um gole de vinho, sem dizer uma palavra, esperando que eu continuasse.
Continuei contando a história completa sem buscar desculpas ou circunstâncias atenuantes. Fui com a verdade crua, incluindo minhas reflexões dos últimos meses que levaram ao funeral de Daniel e minha conexão com Jacob. Cynthia ouviu a história inteira sem interromper. Quando terminei, ela olhou para mim friamente, tomou outro gole de vinho. Eu adoraria castigar você, sabia? Eu adoraria enfiar seu nariz na sua própria merda. Mas eu não farei isso. Não adianta. Você fez isso sozinho. Sim. Acho que você aprendeu muito ao longo dos anos, Chris. Eu também. Eu só queria que tivéssemos aprendido tudo isso 4 anos e meio atrás, Cynthia disse, desviando o olhar. Pretendo continuar aprendendo, Cynthia, respondi. Eu estava fora novamente na semana seguinte. Na segunda-feira à noite, no meu quarto de hotel em Atlanta, pela primeira vez em 4 anos e meio, eu me permiti ter pensamentos eróticos sobre Cynthia. Eu tive uma ereção instantânea. Pela primeira vez em anos, me toquei pensando nela e tive um orgasmo ainda mais intenso do que os que tive fazendo amor com Roxane. Isso falou muito. No dia seguinte, enviei uma mensagem de texto para Cynthia. Cynthia, posso te convidar para jantar na sexta-feira à noite? Você pode encontrar alguém para tomar conta das crianças? Ela respondeu com uma série de smileys que responderam a todas as minhas perguntas. Melody estava em um estado de excitação ao saber que ela finalmente assumiria o papel de florista. Da mesma forma, Jacob ficou muito feliz quando o convidamos para ser o portador das alianças. Mais de 1 ano se passou desde o dia no zoológico quando Cynthia e eu decidimos explorar as brasas restantes do nosso casamento. Parecia que a faísca ainda estava lá, pois a chama reacendeu rapidamente. No jardim dos pais de Cynthia, observei minha noiva caminhando pelo corredor mais uma vez, seu pai sorrindo orgulhosamente. Todos os 4 pais ficaram entusiasmados com nossa decisão de nos reconectarmos, e não houve comentários negativos sobre se casar novamente com uma mulher com um filho de um relacionamento anterior. Parecia que, ao longo dos anos, todos, inclusive eu, tínhamos chegado a entender que a vida é cheia de desafios, e a escolha é nossa, aceitá-la ou arriscar não viver. O avô de Jacob havia falecido no outono anterior, apenas 9 meses depois de seu filho. Sem pai e sem parentes do lado paterno, Jacob ficou com um vazio. No ano anterior, eu tinha me aproximado dele. Ele era um garoto charmoso, engraçado e espirituoso que adorava sua irmã mais velha. Depois da cerimônia de casamento e antes do jantar, Cynthia e eu abordamos Jacob. Jacob, agora que sou o marido da sua mãe, tenho uma pergunta para você. Ele olhou para mim com uma expressão confusa. Você gostaria que eu fosse seu pai? Ele levou um momento para entender o significado. Seus olhos se arregalaram e ele se jogou em meus braços. Posso te chamar de papai? Sim, você pode. Claro que pode. Viu esse papel? Mostrei a ele o certificado oficial de adoção. Cynthia e eu tínhamos completado todos os passos necessários para eu adotar Jacob. Eu sei que vocês ainda não conseguem ler todas as palavras, mas este papel diz a todos que agora eu sou seu pai, e vocês são meus filhos. Ele irradiava felicidade, e toda a reunião irrompeu em aplausos. Cynthia, Melody, Jacob e eu nos abraçamos, formando uma família finalmente